Eu sabia qual era o ritmo do ano. Então, coisas assim vão mudar, e a forma como apoiamos a monarquia pode mudar um pouco. Quem sabe? E quando você ouve que a família real britânica está em chamas por uma revelação da princesa Ana, que veio à tona com uma verdade sobre a rainha Camila, a notoriamente reservada integrante da realeza quebrou o silêncio, revelando um fato surpreendente sobre Camila. Mas, o que a princesa Ana expôs sobre Camila? E como essa revelação vai mudar a monarquia? Venha conosco para descobrir o que foi revelado. Uma história de amor real complicada. No tranquilo mundo das regras e deveres reais, uma surpreendente história de amor aconteceu uma vez. Era a década de 1970 no Reino Unido, com a rainha Elizabeth II no trono. A princesa Ana, conhecida por seu espírito vibrante e amor pelos cavalos, era uma jovem pouco mais de 20 anos. Mas dentro dos muros do palácio, começou a crescer um romance secreto que levaria a ciúmes, tristeza e a um momento muito incomum na história da realeza. A princesa Ana conheceu um homem chamado Andrew Parker Bowles. Ele era alto, charmoso e muito atraente. As pessoas admiravam seus bons modos e sua paixão por cavalos. Andrew trabalhava como oficial da cavalaria no exército, mostrando coragem e confiança onde quer que fosse. Mas além do seu charme e carisma, Andrew também tinha uma reputação. Era um dos homens mais cobiçados de Londres. Muitas mulheres se sentiam atraídas por ele, e suas aventuras amorosas frequentemente apareciam nas notícias. Mesmo sabendo disso, Ana se viu apaixonando por ele. Eles compartilhavam um profundo amor por cavalos e costumavam ir juntos a eventos. Suas risadas, brincadeiras e espírito competitivo os aproximavam mais. Não demorou muito para que a amizade se tornasse algo mais. Todos ao redor podiam ver a conexão entre eles e logo surgiram sentimentos reais. Mas, infelizmente, seu amor estava condenado desde o início. Andrew era católico e Ana era uma princesa real, quarta na linha de sucessão ao trono. Segundo uma antiga lei chamada Ato de Estabelecimento, aprovada em 1701, nenhum membro da família real podia casar com um católico e manter seu título real. Ana estava presa em uma situação difícil. Ela queria seguir seu coração, mas seus deveres reais tornavam isso quase impossível. Apesar desses problemas, Ana e Andrew decidiram manter seu relacionamento em privado. A primeira aparição pública deles foi no famoso Royal Ascot, em junho de 1970, pouco antes de Ana completar 20 anos. A família de Andrew era bem conhecida no mundo das corridas e seu pai, Derek, era amigo próximo da rainha-mãe. Como suas famílias já se conheciam, seu romance secreto parecia um pouco mais fácil. Mas Andrew tinha um defeito: não era fiel. Mantinha relações com outras mulheres, inclusive com amigas de Camilla Shand, outra pessoa importante nesta história. Camilla era inteligente e confiante. Ela também teve um relacionamento romântico com Andrew. Quando descobriu o romance entre Andrew e a princesa Ana, ficou magoada e irritada. Ela acreditava que Andrew pertencia a ela. Vê-lo com uma princesa real a enfureceu ainda mais. Mas Camilla não era do tipo que ficava calada e não agia. Em vez de enfrentar a situação diretamente, fez um movimento ousado. Começou um romance com o príncipe Carlos, irmão mais novo de Ana. O que começou como uma forma de lidar com o desgosto logo se tornou uma situação complicada e emaranhada. Então, em 1973, Andrew terminou seu relacionamento com Ana, deixando-a com o coração partido. Embora Ana sempre soubesse que seu amor era impossível, doeu profundamente quando acabou. E para piorar, pouco depois de terminar com Ana, Andrew anunciou que iria se casar com Camilla. Eles tiveram um casamento católico ainda naquele ano. Para Ana, foi uma época de grande tristeza. Ela não só perdeu o homem que amava, ele escolheu se casar com outra, uma mulher que também havia sido rejeitada no passado.
parecia que o pequeno mundo da alta sociedade se retorcia e girava, formando conexões inesperadas e emoções emaranhadas. Enquanto isso, o romance de Camila com o príncipe Carlos também chegou ao fim. A família real não aprovava Camila. Muitas pessoas acreditavam que, devido aos seus relacionamentos passados, ela não era adequada para ser a futura rainha. No final, Carlos, assim como sua irmã Ana, teve que se despedir de alguém que amava. Essa complicada rede de amor envolvendo Ana, Andrew, Camila e Carlos se tornou uma das histórias de amor mais incomuns da história real. Cada pessoa envolvida conheceu tanto o amor quanto a desilusão, mas todos permaneceram unidos dentro do mundo da realeza. Mesmo anos depois, muitos deles ainda estavam conectados. A princesa Ana e Andrew se encontravam em eventos de corrida de cavalos e outras reuniões. Ambos continuavam compartilhando seu amor por cavalos e competições. E apesar de tudo o que aconteceu, permanecia entre eles um laço silencioso e não dito, uma espécie de respeito mudo que perdurou ao longo dos anos. Olhando para trás, essa história parece uma tempestade calma. Estava cheia de emoções, embora grande parte delas tenha permanecido oculta atrás de sorrisos corteses e regras reais. Aqui não houve finais felizes perfeitos, apenas pessoas reais presas às tradições da monarquia. Neste caso, o amor não venceu. Venceu o dever. A história de amor juvenil de Ana tem uma beleza suave e agridoce. Embora fosse forte, inteligente e corajosa, ela também experimentou a tristeza de um amor que não podia durar. Sua história nos lembra que o desamor não respeita títulos nem coroas. Pode tocar qualquer um, até mesmo uma princesa em um palácio. Este é apenas o começo de um triângulo amoroso real. Mas há uma razão pela qual Camila começou a se envolver com Carlos. Mas antes disso, vamos explorar a personalidade da princesa Ana. A princesa Ana. Única e independente, Ana é a única filha da rainha Elizabeth II. Nunca seguiu as regras reais tradicionais. Em vez disso, criou seu próprio caminho firme e trabalhador. Enquanto outros membros da realeza frequentemente recebem atenção por sua aparência glamurosa ou histórias dramáticas, Ana permanece em silêncio, focada no dever, na bondade e na força interior. Mesmo quando criança, a princesa Ana era diferente dos outros. Aos 18 anos, assumiu seus deveres reais e nunca voltou atrás. Ao longo dos anos, participou de mais de 20.000 eventos reais. Viaja por todo o país, frequentemente sozinha, para conhecer pessoas, participar de eventos beneficentes e defender causas importantes. Muitas pessoas dizem que ela é o membro da realeza que mais trabalha, e é fácil entender por quê. Enquanto outros descansam, Ana segue em frente. Em seus anos mais jovens, o público nem sempre a compreendia. Ela era reservada e séria, e raramente sorria para as câmeras. Por isso, alguns pensavam que ela era fria ou pouco amigável. Quando demonstrava irritação com fotógrafos ou respondia de forma brusca a jornalistas, os jornais a apelidaram de a Grossa Real. Mas por trás dessas histórias, havia uma jovem tentando, com todas as suas forças, ser fiel a si mesma em uma vida que estava sempre sob os holofotes. A princesa Ana tem um raciocínio rápido e um bom senso de humor. Muito parecida com seu pai, o príncipe Felipe, nunca buscou elogios ou atenção. Ela se concentrava em seu trabalho, seja visitando um hospital infantil, conhecendo agricultores ou ajudando com projetos de navegação para pessoas com deficiências. Ana oferecia seu tempo e cuidado sem esperar nada em troca. Uma decisão corajosa que tomou foi não conceder títulos reais aos seus filhos. Em uma época em que os títulos eram considerados muito importantes, Ana decidiu que seus filhos deveriam ter uma vida normal. Foi uma decisão surpreendente, especialmente considerando que ela era a segunda na linha de sucessão quando nasceu. Ana acreditava que a vida real podia ser muito estressante
e queria que seus filhos fossem livres dessas pressões. A princesa Ana leva uma vida simples. Frequentemente arruma o cabelo e a maquiagem sozinha e até dirige seu próprio carro para os eventos. Houve ocasiões em que foi flagrada dirigindo em alta velocidade porque não queria se atrasar. Também foi vista fazendo coisas comuns, como esperar na fila nas competições equestres da filha ou consertar cercas em casa. Esses pequenos momentos mostram o quão humilde e simples ela realmente é. Ana é conhecida por apoiar pequenas e incomuns organizações beneficentes. Ela apoia grupos que oferecem a pessoas com deficiências a oportunidade de desfrutar atividades divertidas, como a navegação. Também apoia lugares como o Museu Nacional do Farol porque ama história e valoriza histórias únicas. Em vez de perseguir o popular, Ana escolhe apoiar causas que realmente importam. Uma de suas maiores conquistas é seu trabalho com a Save the Children. No começo, Ana não tinha certeza se poderia fazer uma diferença real. Mas depois de ver o trabalho da organização beneficente pessoalmente, ela compreendeu melhor os problemas e quis ajudar. Aos poucos, tornou-se uma voz forte para a causa e ajudou a alcançar mudanças positivas reais. Mesmo com o passar dos anos, Ana continua ativa e cheia de energia. Após seus aniversários de 60 e 70 anos, algumas pessoas sugeriram que ela se aposentasse, mas ela sempre recusou. Ana quer seguir o exemplo dos pais e continuar servindo ao seu país. Tem um forte senso de dever e se orgulha de manter seu compromisso, não importa a idade. Dentro da família real, a princesa Ana é profundamente respeitada por sua honestidade, seu trabalho árduo e sua constante gentileza. Talvez não seja a mais chamativa ou glamurosa, mas as pessoas a admiram por ser confiável, corajosa e compassiva. Ela nos mostra que é possível causar um grande impacto sem estar sob os holofotes. As pessoas que continuam fazendo o que é certo em silêncio geralmente têm os corações mais fortes, quando o amor escreveu suas regras. O amor veio primeiro, antes dos deveres, títulos e regras reais. Começou com a princesa Ana e Andrew Parker Bowles. Ana era uma figura real enérgica e decidida, conhecida por seu amor aos cavalos e sua independência. Andrew, um charmoso oficial de cavalaria, sempre chamava a atenção. A paixão compartilhada pelos cavalos os uniu. E por um tempo, pareciam o casal perfeito. Mas a vida real segue regras rígidas. Como Andrew era católico, Ana enfrentou uma escolha difícil: amor ou dever real. Embora se amassem profundamente, seu relacionamento nunca teve uma verdadeira chance de se desenvolver. Em 1973, Andrew partiu o coração de Ana ao terminar o relacionamento. Essa separação deu início a uma história de amor real mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. Antes de Ana, Andrew havia se relacionado com Camilla Shand, uma jovem inteligente e perspicaz. Quando ele a deixou por Ana, Camilla ficou arrasada. Mas longe de ficar parada, ela buscou consolo e talvez um pouco de vingança, aproximando-se do príncipe Carlos. No começo, era apenas um jogo, mas logo, entre Camilla e Carlos, floresceram sentimentos reais. Ele adorava sua honestidade e seu senso de humor. No entanto, a família real não aprovava o passado de Camilla, e isso obrigou Carlos a deixá-la em 1973. Pouco depois, Andrew voltou à vida de Camilla com uma proposta de casamento. Ela aceitou, para a tristeza silenciosa de Ana. Em pouco tempo, Ana perdeu o homem que amava e o viu se casar com a mulher que não suportava. Andrew e Camilla se casaram em uma grande cerimônia em Londres, em julho de 1973. Pouco depois, a princesa Ana se casou com Mark Phillips, um oficial de cavalaria gentil e calmo. Ana seguiu em frente, mas quem a conhecia sabia que a dor nunca desapareceu completamente. Ela permanecia serena em público, escondendo a tristeza por dentro. Camilla parecia ter vencido, mas foi uma vitória agridoce.
Embora tenha se casado com Andrew, havia perdido Carlos. Esse amor não era fácil de substituir, e Carlos nunca deixou totalmente seus sentimentos por ela. Mais tarde, circularam rumores de que Anna e Andrew mantiveram contato ao longo dos anos. Verdadeiros ou não, era evidente que o antigo vínculo deles nunca desapareceu completamente. Anna e Camila se mantinham distantes, corteses em público, mas quem as conhecia percebia a atenção. E então surgiu Diana, uma jovem tímida e doce que observava de longe. Carlos, pressionado a encontrar uma esposa, viu em Diana a candidata perfeita. Jovem, bonita e sem um passado complicado. Pediu-a em casamento no início de 1981 e Diana a aceitou. Com apenas 19 anos, entrou em um mundo cheio de segredos e corações partidos. Essa história não era apenas sobre a realeza. Era sobre pessoas, pessoas reais, sentindo amor, perda, ciúmes e esperança. Enquanto o mundo observava, cada um encontrou seu próprio caminho. Anna construiu uma nova vida e permaneceu forte. Andrew permaneceu próximo aos círculos reais. Camila e Carlos se reencontrariam algum dia, e a jornada de Diana estava apenas começando, um caminho cheio de alegrias e tristezas. Enquanto o triângulo parecia ter se resolvido, Carlos o reativou. Como ele reacendeu isso? Vamos descobrir. A desintegração de Carlos e Diana. Há muito tempo, houve um casamento lindo que conquistou os corações do mundo inteiro. Diana, uma jovem tímida e gentil, tornou-se princesa de Gales ao se casar com o príncipe Carlos, o futuro rei da Inglaterra. Pessoas do mundo todo assistiram ao seu grande casamento, cheio de esperança e felicidade. Mas por trás dos sorrisos e das belas imagens, sinais de tristeza já começavam a aparecer. No começo, tudo parecia perfeito. Diana era amável, elegante e carinhosa. Carlos era encantador, inteligente e real. Mas o amor nem sempre cresce como gostaríamos. Aos poucos, ficou claro que eles eram pessoas muito diferentes. Diana era doce e desejava amor e calor. Carlos, sendo mais velho e sério, frequentemente se mostrava distante e inseguro. A diferença de 13 anos entre eles e seus passatempos tão distintos dificultavam a conexão. Nos primeiros anos, suas diferenças ficavam cada vez mais evidentes. Diana buscava proximidade e atenção, enquanto Carlos preferia ficar sozinho, ocupado com seus deveres e interesses pessoais. Tentaram fazer funcionar, principalmente pelos filhos, William e Harry. Mas aos poucos, o relacionamento começou a se romper. Em 1986, tudo deu uma guinada mais profunda. Carlos voltou para um antigo amor, Camila Parker Bowles, que ele amava antes de Diana. Isso reabriu feridas antigas. Diana se sentiu magoada, sozinha e ainda mais deslocada. Também ansiava por amor e compreensão, e começou a buscar conforto em outros lugares. Nessa época, Diana se aproximou muito de alguém que trabalhava perto dela. Ela se importava profundamente com ele, mas as pessoas ao redor logo encerraram essa amizade. Mais tarde, ela encontrou o amor com o Major James Hewitt, um ex-instrutor de equitação. O romance secreto durou anos, mas segredos são difíceis de guardar quando se vive em um palácio. Logo, o mundo percebeu a tristeza escondida atrás dos sorrisos públicos dela. Os jornais começaram a falar sobre o quão fria e distante parecia o casal real. Os repórteres até lhes deram o apelido de Os Tristes, porque raramente eram vistos felizes juntos. As pessoas os viam separados, evitando se olhar, com rostos sérios e vazios. Em 1989, numa festa para a irmã de Camila, Diana reuniu coragem e falou cara a cara com ela. Foi um momento doloroso e carregado de emoções. Diana, de coração partido, decidiu que não podia mais fingir e enfrentou a verdade sobre o marido e Camila. Depois disso, tudo mudou. Em 1992, foi publicado um livro intitulado Diana, Sua Verdadeira História.
revelava detalhes pessoais da vida de Diana, sua tristeza e suas lutas. Falava sobre seu casamento infeliz, seus problemas de saúde e seus momentos de desespero. No começo, tanto Diana quanto o autor negaram que ela tivesse colaborado, mas depois soube-se que Diana ajudou em segredo porque queria que as pessoas entendessem sua verdade. No mesmo ano, vazou uma ligação telefônica privada entre Diana e um amigo próximo. As palavras doces e brincalhonas de Diana provocaram outra tempestade na mídia. Muitas pessoas começaram a vê-la como uma mulher presa às regras reais, desejando viver livre. Em dezembro de 1992, o primeiro-ministro John Major apareceu na Câmara dos Comuns e anunciou que Carlos e Diana se separariam. Chamaram de separação amigável, mas nos bastidores havia dor e raiva. Pouco depois, também vieram à tona ligações privadas entre Carlos e Camila, revelando conversas íntimas que envergonharam a família real. Em 1994, Carlos tentou explicar sua versão em uma entrevista televisiva. Admitiu que havia reatado com Camila, mas insistiu que isso só aconteceu depois que seu casamento com Diana desmoronou completamente. As reações foram mistas. Alguns sentiram compaixão por ele, outros ficaram indignados. No mesmo ano, outro livro revelou o romance de Diana com o Major Hewitt. Diana ficou devastada ao ver sua vida privada exposta novamente nos jornais. A mídia começou a associá-la a um comerciante de arte, um jogador de rugby e outros mais. Algumas histórias eram falsas, outras possivelmente verdadeiras. Apesar de tudo, Diana estava numa jornada de autodescoberta num mundo que esperava que ela fosse perfeita. Em 1995, Diana escolheu falar abertamente ao público. Apareceu em um famoso programa de TV chamado Panorama e falou sobre sua dor, a traição do marido e como frequentemente se sentia não amada. Disse uma frase que se tornou icônica: "Éramos 3 nesse casamento", insinuando a terceira pessoa envolvida. Diana até questionou se Carlos realmente deveria ser rei. Sua honestidade comoveu o mundo inteiro, embora tenha irritado muitos na família real. Durante a entrevista, Diana também falou sobre suas batalhas contra a tristeza. Admitiu ter lutado contra a depressão e um transtorno alimentar, e confessou que se machucava nos momentos mais sombrios. Muitas pessoas que a viram se sentiram reconfortadas por suas palavras, ao perceber que não estavam sozinhas em suas lutas. Admiraram sua coragem ao falar. Anos depois, foi revelado que o jornalista que entrevistou Diana a enganou. Ele mostrou documentos falsos para fazê-la acreditar que pessoas próximas a ela a traíam. Isso indignou profundamente muitos, especialmente o filho de Diana, William, que mais tarde declarou que sua mãe havia sido manipulada. Em 1995, a própria rainha decidiu que era hora de pôr fim ao casamento. Aconselhou tanto Carlos quanto Diana a se divorciarem. Embora tenha sido doloroso, ambos concordaram. Em 28 de agosto de 1996, o casamento deles foi oficialmente dissolvido. Mesmo após o divórcio, tanto Diana quanto Carlos continuaram sendo pais amorosos e dedicados a William e Harry, focando em criá-los com cuidado. A história de Carlos e Diana não trata apenas de duas pessoas. Trata do amor, dos mal-entendidos, das regras e dos corações partidos. Por trás dos muros do palácio, a vida não era tão perfeita quanto parecia. Tentaram construir uma vida juntos, mas às vezes o amor precisa de liberdade para crescer. A doce segunda chance de Camila e Carlos. Camila e Carlos se amavam há muito tempo, mas não podiam ficar juntos devido ao complicado mundo que os cercava. Seu amor enfrentou muitos problemas e desafios, mas com o tempo, os sentimentos podem mudar e às vezes até as regras podem ser flexibilizadas. Surpreendentemente, foi a princesa Ana, irmã de Carlos, quem silenciosamente ajudou a mudar as coisas. Ana já foi fria e distante com Camila.
Não acreditava que Camila merecesse um título real nem um lugar ao lado do irmão. Mas a vida tem um jeito curioso de dar voltas inesperadas. As decisões de Ana abriram um caminho para Camila que ninguém tinha previsto. Ana se apaixonou por Timothy Lawrence, ainda casada com Mark Phillips. O relacionamento deles causou muitos burburinhos e encheu páginas de jornais. Mas quando Ana terminou seu casamento com Mark e se casou com Timothy, algo surpreendente aconteceu. O grande escândalo que todos temiam nunca veio. A vida continuou normalmente. A rainha, que sempre desaprovou a relação entre Carlos e Camila, começou a ver as coisas de outra forma. Ver sua filha seguir em frente com alguém novo a fez refletir sobre o amor, o casamento e o quão complexos podem ser os relacionamentos. Isso até a fez reconsiderar seus sentimentos sobre a vida amorosa do filho. Depois de muitos anos, finalmente chegou o momento que muitos esperavam. Carlos e Camila fizeram sua primeira aparição pública como casal em 1999. A estreia ocorreu em um evento elegante no Hotel Ritz de Londres. Vê-los juntos surpreendeu o público e chamou a atenção de todos. Depois de tanto tempo escondidos, parecia que finalmente tinham decidido parar de fingir. Em 2003, Camila se mudou para Clarence House, residência oficial de Carlos. O relacionamento passou de encontros secretos para uma união oficial. Finalmente, depois de tantos anos esperando, o noivado foi anunciado em 10 de fevereiro de 2005. A notícia se espalhou por toda parte. Carlos e Camila finalmente iam se casar. Mas nem todos ficaram felizes. A história deles tinha causado dor no passado, especialmente para a princesa Diana, e muita gente não havia esquecido. Ainda assim, o amor é poderoso. Carlos e Camila esperaram, resistiram e agora podiam ficar juntos à vista de todos. Ainda havia alguns obstáculos. As regras reais tornavam impossível o casamento no castelo de Windsor, como planejado inicialmente. A família não queria iniciar uma nova tradição de casamentos públicos ali. Então, mudaram o local para a prefeitura de Windsor para a cerimônia. Mesmo assim, houve outro atraso. O Papa faleceu e Carlos teve que comparecer ao funeral. Mas em 9 de abril de 2005, o casamento finalmente aconteceu. Foi um evento pequeno e discreto. A rainha e o príncipe Felipe não participaram da cerimônia em si, mas estiveram presentes na bênção na Capela de São Jorge. A presença deles foi uma forma doce e silenciosa de demonstrar apoio. A bênção foi conduzida pelo arcebispo de Canterbury e transmitida pela televisão. Muitas pessoas que acompanharam a longa e difícil história de amor de Carlos e Camila se emocionaram ao vê-los finalmente unidos. Depois de tanta espera, dor e rumores, o casal agora era marido e mulher. Quando Camila se tornou duquesa da Cornualha, começaram a surgir novas perguntas. Será que um dia ela se tornaria rainha? O público não sabia bem o que pensar. A memória da princesa Diana ainda estava muito viva no coração das pessoas. Alguns acreditavam que Camila deveria ser rainha algum dia, enquanto outros discordavam. Mesmo dentro da família real, havia sentimentos conflitantes e dúvidas. A princesa Ana era conhecida por dizer o que pensava. Como irmã de Carlos e filha leal da rainha, Ana valorizava profundamente a tradição e o respeito. Ela não sentia que Camila tivesse conquistado o direito de ser tratada como uma real e deixou claro que não faria uma reverência diante dela. Ana até pediu permissão para omitir a reverência e, silenciosamente, a rainha aceitou. O relacionamento entre Ana e Camila nunca foi simples. Circulavam rumores de tensões, antigas discordâncias e grandes diferenças na forma como viam o mundo. Pessoas próximas ao palácio já disseram que era improvável que elas chegassem a se dar bem de verdade. Quem as observava notava seus sorrisos educados, mas também percebia que não havia calor verdadeiro entre elas. Mas o tempo é algo estranho. Pode curar feridas,
amolecer corações e abrir novas oportunidades. Aos poucos, a percepção que Ana e Camila tinham uma da outra começou a mudar. Talvez tenham aprendido mais com os anos. Ou talvez simplesmente tenham se cansado de se agarrar a velhos ressentimentos. Lentamente, começaram a colaborar, a estar juntas por Carlos, que para então já era o rei Carlos. E desde então, como tem sido a relação entre Camila e Ana? Elas deixaram o passado para trás para servir ao mesmo público? A ruptura, embora não dita em voz alta, ainda existia. Lado a lado, mas a quilômetros de distância, a princesa Ana e Camila estiveram lado a lado em atos oficiais durante muitos anos. Frequentemente eram vistas próximas, sorrindo para as câmeras. Mas se alguém observasse com mais atenção, podia notar que faltava algo. Embora estivessem fisicamente perto, seus corações pareciam estar muito longe. Seus olhares nunca se encontravam de verdade. Seus sorrisos não combinavam. Não havia olhares gentis, nem gestos suaves, nem palavras baixas de apoio. Não era uma distância marcada por gritos ou palavras ofensivas. Não houve discussões barulhentas, ninguém fez cena, mas o espaço frio entre elas era fácil de perceber. Era educado, era cauteloso e era um pouco frio. As pessoas que passavam tempo ao redor delas também notavam isso. Ninguém falava abertamente, mas alguns membros do círculo descreviam a relação como formal, porém distante. Em público, sorriam e seguiam as tradições reais. Saudavam-se como esperado, mas em privado não havia calor, nem toques suaves no braço, nem palavras sussurradas de apoio. Era como se fossem duas pessoas vivendo no mesmo mundo, mas sem jamais realmente se conectar. A princesa Ana é conhecida por ser forte, honesta e muito direta. Não finge gostar de alguém se não for verdade. Se sente algo, você sabe. E se não sente, também sabe. Durante muito tempo, parecia que Ana havia decidido manter Camila a certa distância. Talvez por lembranças antigas, talvez por suas personalidades tão diferentes. Seja qual for o motivo, o vínculo delas nunca cresceu. Os anos passaram, com jantares reais, aparições públicas e celebrações familiares. Ana e Camila eram colocadas juntas em fotos, sorrindo para as câmeras, mas a distância silenciosa continuava lá. E então chegou um momento que fez essa brecha invisível parecer ainda mais profunda. Antes da coroação do rei Carlos e da rainha Camila, a família real se reuniu para um jantar privado. Todos estavam elegantemente vestidos, mas sob o brilho da noite, sentia-se uma tensão no ar. Durante aquele jantar, algo aconteceu a portas fechadas. Um convidado revelou depois que a princesa Ana se dirigiu diretamente a Camila. Com voz serena, porém firme, lembrou-a que ela não era a rainha, mas sim a rainha consorte. Parecia um comentário simples, mas para Ana significava muito mais. Ela sempre acreditou no respeito aos títulos reais, às tradições e ao profundo significado que eles carregam. Para ela, essas coisas não são detalhes menores. Têm peso. O mundo exterior nunca soube desse momento. Os jornais não noticiaram. O palácio não comentou. Mas dentro dos muros reais, causou uma pequena comoção. Alguns concordaram com Ana. Até a rainha Isabel, antes de morrer, havia sugerido que Camila deveria continuar sendo chamada de rainha consorte, e não simplesmente rainha. Por um tempo, até Camila pareceu aceitar isso. Mas quando finalmente chegou o grande dia, a palavra consorte foi discretamente omitida. Camila foi proclamada oficialmente rainha. Para a maioria das pessoas, essa pequena mudança de palavras não significou muita coisa, mas para Ana foi importante. Parecia um afastamento da tradição, das regras cuidadosamente construídas que mantinham a ordem dentro da família real. E isso, para ela, importava. Embora o palácio nunca tenha falado daquela conversa durante o jantar, a diferença entre as duas mulheres ainda podia ser sentida.
Estava presente na maneira como se posicionavam, em como evitavam manter o olhar por muito tempo. Não houve discussões. Não houve desacordos públicos. Apenas uma tensão silenciosa que dizia muito sem necessidade de palavras. O relacionamento entre Ana e Camila não é fácil de explicar. Ambas são mulheres fortes, ambas orgulhosas, e ambas amam profundamente Carlos, embora de formas muito diferentes. Uma como irmã, a outra como esposa. Apesar das diferenças, ambas amam sua família e querem o melhor para a monarquia. O vínculo desconfortável delas nunca foi de brigas abertas. Foi um laço tecido de silêncios prolongados, sorrisos educados e palavras não ditas. Um muro que não é feito de pedra, mas de momentos. Momentos em que não se estendeu a mão, não se iniciou uma conversa, não se devolveu um olhar. Mas até os muros mais fortes podem desmoronar com o tempo. Talvez um dia, o amor compartilhado por Carlos e a profunda lealdade à família real as ajudem a se conectar de verdade. Talvez aprendam a se ver não apenas como rivais ou desconhecidas, mas como mulheres com suas próprias batalhas, histórias e esperanças. O tempo curará seus corações? Em 2023, pouco antes da coroação de Camila ao lado do rei Carlos, a tensão silenciosa entre ela e a princesa Ana ainda persistia. Embora sorrissessem com cortesia e falassem com palavras medidas, os sentimentos entre elas eram difíceis de esconder. O mundo continuava a admirar a família real. Mas por trás dos muros do palácio, o vínculo entre essas duas mulheres era uma mistura de velhas memórias, sentimentos feridos e uma distância não pronunciada. A princesa Ana é conhecida por ser forte, serena e leal às tradições reais. Sempre foi alguém que diz o que pensa. Não tenta impressionar ninguém e jamais finge sentir algo que não sente. Quando Ana desaprova algo, isso fica evidente em silêncio. Camila, por sua vez, viveu uma vida muito diferente. Durante muitos anos, manteve-se afastada do centro das atenções. Ao contrário dos que nascem na realeza, ela teve que lutar para encontrar seu lugar dentro da família real. As pessoas a julgavam duramente, a chamavam com desprezo e recusavam-se a aceitá-la. A viam como alguém que não seguia as regras, e isso tornou seu caminho ainda mais difícil. Quando Camila se casou com Carlos e entrou na vida do palácio, não se casou apenas com um príncipe. Entrou em um mundo cheio de memórias antigas. Uma dessas memórias envolvia a princesa Ana. Há muito tempo, as duas mulheres estiveram ligadas ao mesmo homem. Ana e Andrew já tiveram um relacionamento, mas quando esse romance terminou, Andrew casou-se com Camila. E anos depois, Camila casou-se com o irmão de Ana, Carlos. Era uma história complicada que muita gente não conseguia esquecer. Para a princesa Ana, o fim de seu relacionamento com Andrew não foi apenas um amor perdido. Foi algo pessoal. Mesmo depois da separação, Ana e Andrew continuaram muito próximos. De fato, Ana pediu que ele fosse o padrinho de sua filha Zara. Seu vínculo baseava-se no amor compartilhado pelos cavalos, numa longa história comum e numa compreensão mútua que não precisava de palavras. Através de todas as mudanças da vida, sua amizade permaneceu forte e significativa. Essa conexão entre Ana e Andrew foi difícil para Camila. Mesmo como rainha consorte, ela nunca conseguiu fazer parte dessa proximidade. Por mais que sua posição tivesse ascendido, ela sempre permaneceu à margem daquela amizade. Era um fardo silencioso para Camila. Algo que ela carregava com dignidade, mas do qual nunca pôde escapar totalmente. Com o tempo, Camila se esforçou muito para cumprir seus deveres reais. Tentou estar à altura de cada expectativa. Aos poucos, conquistou o público com sua simpatia e seu apoio constante a Carlos. Assumiu um papel mais público com gentileza e cuidado, mesmo quando o caminho não foi fácil. Mas durante toda essa jornada, a princesa Ana manteve-se distante. Nunca deu sua aprovação completa a Camila.
Isso podia ser visto em como se olhavam ou não se olhavam. Nas fotografias, geralmente apareciam separadas. Se seus olhos se encontravam, era apenas por um instante. As conversas eram breves, e o espaço entre elas estava carregado de uma tensão silenciosa. Todos ao redor podiam sentir. Muitos acreditavam que elas nunca chegariam a se aproximar. As vidas delas eram muito diferentes. Uma havia crescido dentro das regras rígidas da família real. A outra chegou depois, carregando memórias, erros e escândalos. Embora circulassem nos mesmos ambientes, suas presenças deixavam marcas muito distintas. Mas o tempo tem uma forma suave de amolecer os corações. As pessoas mudam. As memórias se desvanecem. O que hoje parece pesado pode se tornar mais leve amanhã. Até os muros mais frios podem derreter com um pouco de gentileza. Talvez a princesa Ana e a rainha Camila nunca sejam grandes amigas. Talvez não riam juntas nem compartilhem segredos como fariam duas irmãs. Mas ainda há uma possibilidade de paz. Não esquecendo o passado, mas escolhendo ir além dele. O respeito pode crescer, mesmo que uma amizade profunda não cresça. No final, ambas as mulheres amam o rei Carlos. Ambas se dedicaram à família real do seu jeito. Ambas carregam o peso do dever com graça. Em algum momento, houve uma mudança. O que foi isso? O que Ana disse sobre Camila? Fique conosco para descobrir um novo capítulo. Em novembro de 2024, algo suave e inesperado aconteceu. Depois de anos de tensão, surgiu uma leve mudança entre a rainha Camila e a princesa Ana. Aquele sentimento frio e distante que sempre esteve ali começou a desaparecer quando ambas se apresentaram juntas em um evento público. Aconteceu na Senate House, um lugar especial carregado de história dentro da Universidade de Londres. Naquele dia, celebrava-se o Foundation Day, um evento importante que ocorre todo ano para homenagear pessoas que fizeram uma grande diferença no mundo. E naquele ano, a rainha Camila foi uma delas. Ela recebeu um doutorado honorário em literatura pelo seu trabalho árduo em promover a leitura e ajudar adultos a aprender a ler. Camila sempre amou livros. Durante a pandemia, viu o quão solas muitas pessoas se sentiam. Então, criou o Queen's Reading Room, um clube de leitura para oferecer conforto e amizade por meio das histórias. Esse pequeno clube cresceu e se tornou uma instituição de caridade que ajudou muitas pessoas a encontrar paz e alegria na leitura. A universidade queria agradecer a Camila por essa linda ideia e por como ela tocou tantos corações. Mas o que tornou esse momento realmente especial não foi apenas o reconhecimento. Foi quem fez a entrega. A princesa Ana, chanceler da universidade desde 1981, foi quem colocou a toga honorária sobre os ombros de Camila. Ana é conhecida por ser séria, trabalhadora e pouco dada a demonstrar emoções em público. Mas naquele dia, algo nela se suavizou. Quando Camila deu um passo à frente para receber a honraria, Ana colocou delicadamente a toga cerimonial nela. Elas se olharam, sorriram com calor e trocaram algumas palavras em voz baixa. Foi um momento sereno, tranquilo, cheio de gentileza e talvez até de um pouco de afeto. As fotos tiradas naquele dia capturaram mais que uma cerimônia. Capturaram uma pequena faísca de entendimento entre duas mulheres cuja história sempre foi complicada. Durante anos, a história delas foi entrelaçada. Há muito tempo, tanto Camila quanto Ana estiveram ligadas ao mesmo homem. Depois, Camila se casou com o irmão de Ana, Carlos. Foi uma história cheia de olhares desconfortáveis, conversas educadas, porém tensas, e longos períodos de distância fria. Mas aquele dia de novembro pareceu um ponto de virada. E então, em abril de 2025, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A princesa Ana concedeu uma entrevista pessoal, algo raro nela, para a revista Tatler, uma publicação britânica conhecida. Ana costuma manter seus sentimentos muito reservados.
Raramente fala abertamente sobre assuntos familiares, mas dessa vez falou com doçura e gentileza sobre a rainha Camila. Aos 74 anos, as palavras de Ana emocionaram muitos. Ela falou sobre o quanto conhecia Camila e não a descreveu como uma estranha ou apenas mais uma da realeza. Pelo contrário, falou com cuidado e compreensão. Ana falou sobre o quão difícil foi o papel de Camila ao lado do rei Carlos. Elogiou sua natureza serena, seu coração generoso e sua força silenciosa. Foi surpreendente ouvir aquelas palavras suaves vindas de Ana, considerando o quão distante ela tinha sido no passado. Naquela época, Camila tinha 77 anos e já havia demonstrado silenciosamente sua devoção por Carlos de todas as formas possíveis. Quando o rei lutou contra o câncer, Camila nunca se afastou dele. A acompanhou às consultas médicas, certificou-se de que ele descansasse, assumiu deveres reais e permaneceu forte por ele. Ana viu tudo isso. Observou o amor, o cuidado e a coragem entre eles e falou sobre isso naquela entrevista cheia de sentimento. As palavras de Ana se espalharam rapidamente. As pessoas as leram nos jornais, as viram na televisão e as compartilharam nas redes sociais. Ana chamou Camila de gentil e cheia de empatia. E assim, de repente, a opinião das pessoas começou a mudar. Não por um anúncio oficial, mas porque uma irmã antes distante falou com honestidade e calor. Por anos, muitos subestimaram Camila. Para o público, ela sempre foi vista como uma intrusa, a sombra de Diana, culpada pelas dores do passado. Mas em silêncio, com o tempo, Camila deixou sua marca. Esteve ao lado de Carlos, apoiou causas beneficentes e mostrou bondade em gestos pequenos e quase invisíveis. Agora, como rainha consorte, Camila já não estava presa em histórias antigas. Ver a princesa Ana proferir palavras bondosas foi um capítulo novo e poderoso. Foi uma grande mudança em relação à época em que Ana se recusava a fazer uma reverência diante de Camila. Agora estava orgulhosamente ao seu lado. O sorriso terno de novembro e a conversa afetuosa de abril falavam de um novo começo. Não era uma amizade repentina, mas um respeito crescente e uma admiração silenciosa. Não por títulos nem laços familiares, mas pelo tempo, esforço e uma mudança real. O que começou como uma relação fria e distante tornou-se algo mais caloroso e compreensivo. A família real, geralmente tão reservada, mostrou um lado terno e vulnerável. Demonstraram que antigas feridas podem sarar e que até os corações mais firmes e orgulhosos podem encontrar paz. O momento no palco e a entrevista não foram simples eventos. Juntos, contaram uma história bonita e esperançosa. A princesa Ana e a rainha Camila talvez nunca sejam as amigas mais próximas, mas encontraram algo valioso: compreensão. Como o tempo uniu a princesa Ana e a rainha Camila. Por muito tempo não houve calor entre a princesa Ana e a rainha Camila. A relação delas era fria e distante. Sempre que se encontravam, as conversas eram breves e formais. A linguagem corporal era rígida e não existia uma conexão real. Então, quando Ana falou recentemente com gentileza sobre Camila, chamando-a de gentil e empática, todos ficaram surpresos. As pessoas se perguntavam o que havia mudado. Por que uma mulher que antes se recusava a mostrar respeito a Camila, agora falava dela com palavras tão calorosas e gentis? Pode haver algumas razões para isso, e provavelmente ambas são verdadeiras. A primeira razão é bem simples e prática. Embora Camila seja rainha agora, ela não representa nenhuma ameaça para Ana nem para o futuro da família real. Camila não tem grandes planos pessoais, nem sonhos políticos, nem filhos próprios para impulsionar na linha de sucessão. Ela não está ali para liderar, está ali para apoiar. E, acima de tudo, está ali pelo rei Carlos, que é também o irmão mais velho de Ana. Camila tem uma força tranquila. É serena, constante e está sempre ao lado de Carlos, especialmente nos momentos difíceis.
foi um enorme consolo para ele durante sua recente doença, oferecendo amor e força quando ele mais precisava. E Ana, que leva seu dever muito a sério, provavelmente percebeu isso. Com certeza entendeu que Camila não busca protagonismo nem poder. Ela simplesmente está ali para servir e ajudar. Mas há outra razão também. Uma que é mais suave e pessoal. As pessoas mudam com o tempo. A vida as molda, ensinando lições através de desamores, erros e dias difíceis. Tanto Ana quanto Camila estão agora na casa dos 70. Ao longo dos anos, ambas passaram por muito: escândalos, perdas, problemas familiares e lutas pessoais. Ana viu seu irmão envelhecer, enfrentar problemas de saúde e continuar trabalhando pela coroa. E através de tudo isso, ela viu o amor constante e silencioso de Camila por ele. Aos poucos, a mulher que Ana antes via como uma estranha passou a parecer mais uma companheira leal e carinhosa para Carlos. Já não era uma rival. Era alguém que entendia a vida real, seu peso e seus momentos solitários. Talvez em Camila, Ana tenha visto qualidades que antes não notava: lealdade, gentileza e uma compreensão compartilhada do mundo em que vivem. Essa mudança não apenas ajudou a relação pessoal delas, também mudou a forma como o público via Camila. A princesa Ana é conhecida por ser honesta, forte e justa. Se Ana pôde aceitar Camila e falar bem dela, talvez fosse hora de outros fazerem o mesmo. Ouvir as palavras gentis de Ana fez as pessoas suavizarem sua postura em relação a Camila. O que você acha? Quanto tempo essa reconciliação vai durar? Será que finalmente Ana perdoou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de sair, não deixe de clicar no vídeo que aparece na sua tela.